Na aula passada eu falei tanto do controller quanto do service, mas eu não falei de um carinha também é muito importante, que é o module. O module dá para aprofundar em muita coisa nele, mas, por exemplo, uma coisa que eu quero trazer é um módulo dinâmico, mas como é um conteúdo mais aprofundado, eu não tenho muito interesse em mostrar ele agora. Bem, o module, para fazer uma analogia, ele é como se fosse uma engrenagem do nosso projeto. É ele que vai estar por trás, juntando as injeções. Por exemplo, quando eu venho aqui no meu controller, eu praticamente só declaro uma injeção, eu não injeto ela de fato. Enquanto que se fosse no projeto que tivesse, por exemplo, o Express, ou Pretinha, quer falar alguma coisa? Então, enquanto que fosse no projeto que fosse com Express, eu teria que utilizar um factory ou um injection, alguma coisa para injetar de fato, porque quando eu só faço uma injeção aqui no construtor, eu apenas estou declarando e não de fato eu estou injetando em si. E é função do mod fazer essas injeções, e não só isso, também construir várias coisas na nossa aplicação. Bem, ele é um pouco mais, dá para aprofundar muito nele, mas eu acho que não convém para esse caso. O que eu vou fazer aqui é criar um outro serviço. Então vamos lá. Aqui na pasta service eu vou criar uma pasta chamada cats, que inclusive eu tô pegando da documentação. Dentro de cats eu vou criar um arquivo aqui chamado cats.controller. Lembrando que já sabe o que é o controller, que é o nosso portão da aplicação. Cats.service.yes. E por último, o que eu quero falar aqui é o cats.module. Acho que é assim, module.yes. Tá, vou começar a conversar, não sei, eu perco a noção de digitar. Tá, esses três arquivos aqui, eu vou começar pelo nosso controller. Então eu vou dar importar o controller do Nest Common e também o get. Por enquanto é só isso, então from @nest.js/common, certo? Acho que eu só preciso disso, tá? Eu vou dar um export cats controller, no caso ele vai ser uma classe, então eu vou colocar como uma classe aqui. E aí beleza, aqui em cima da classe eu tenho que colocar o nosso decorator, então controller. Vou colocar um controller aqui, certo? Dentro da classe eu vou colocar uma injeção. Então, não, vamos colocar injeção depois. Eu vou colocar aqui get all cats. Por que eu não vou colocar get all cats? Porque simplesmente o nosso controller o nosso contexto já fala que é cats. Então se eu falo get all, já remete a cats. Então não precisa, só get all já tá bom. Aqui eu vou dar nothing, nada, só pra mim comentar aqui, certo? No controller, agora o nosso passo é fazer a parte de injeção, só que antes de injetar eu tenho que criar o nosso módulo para que seja injetado no controller. Então eu vou vir aqui, import from @nest.js/common, e eu vou importar disso o injectable, certo? É um injectable, não um inject. E aqui eu vou dar um export, importar uma classe chamada cats service, e ela vai ter não vai ter construtor, ela basicamente vai ter uma função. Então vamos criar uma função aqui chamada getAll, só getAll mesmo, da mesma forma que eu coloquei no controller. Então o nome da função aqui, por enquanto não convém ficar inventando nome. E aqui em cima da classe eu tenho que colocar esse decorator aqui em injectable, que eu vou falar na próxima aula. Beleza, aqui no getAll, o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou criar um carinha aqui, um private cats, que vai ser uma lista. Então vamos colocar aqui um array. Eu vou tipar o cats, apesar que eu não precisava, acho que não tinha necessidade nesse exemplo, então mesmo assim eu vou fazer interface cats, que vai ter as propriedades id, então string, não vamos colocar um number, só para mudar um pouco, e o name. Então assim, não sei o que gato tem mais, e olha que eu gosto de gato, hein? Então vamos tipar aqui cats como cats, só que vai ser uma lista. Lembrando que se você não entende muito TypeScript, só falar aí que depois eu trago uma aula sobre isso. E agora eu vou fazer o seguinte, simplesmente vou retornar essa lista, então this.cats. Certo, agora o nosso controller aqui, eu vou fazer uma injeção, então constructor.private read only, e aí eu vou colocar cats service,
Lembrando que aqui eu começo com letra minúscula, vem aqui tipo e cats service. Ele já importou automaticamente aqui da pasta, só fechar os colchetes aqui no final, parênteses, hífen, sei lá. E aqui eu vou dar um return this.catService.getAll, só retorna essa função. E aqui lembrando que eu tenho que colocar o nosso decorator get aqui, do nosso método da requisição, que eu tenho no controller, então get. E isso daí só vale pro controller, não vale pro service. Aí vocês passar aqui, vai ver que deu um erro aqui. Return type of public for export class has or not. Não sei ler em inglês não. Então ele tá falando aqui, reclamando aqui por causa de uma coisa. O Nest ele trabalha muito com engrenagem em background. Ele não é assim declarativo que nem o Express. Então para mim conseguir tipar essa função, eu teria que vir aqui no cats e colocar um export dessa interface. Por quê? Porque eu estou tipando o nosso retorno. Então pode ver que o erro já desapareceu lá, certo? Depois disso, o que eu posso fazer aqui? Agora vamos para o módulo. O módulo, eu simplesmente vou criar uma classe aqui, já exportar ela. Export class cats módulo. E aí, não vai ter nada nessa classe, só isso mesmo. Agora eu tenho que importar o carinha, nosso módulo lá do Nest Common. Então, from Nest Common, importar o módulo. E aqui eu vou usar o decorator módulo para falar que o Nest é um módulo. E aqui eu vou colocar algumas configurações. Nessas configurações eu tenho 4 carinhas aqui, que são os controllers, exports, imports e providers. Bem, esse import e export não tem. Agora eu vou falar de alguns deles, mas eu vou querer o controller e os providers. Lembrando, eu vou resumir aqui, tudo que é injetável como serviço é um provider. Então, tudo que tiver esse decorator injectable é um provider, certo? Então, aqui dentro do controller eu vou colocar aqui cats controller. Ok, aqui nos providers eu vou colocar o nosso cats service. Aqui no import eu não preciso deixar vazio mesmo, mas eu vou declarar aqui. Se eu testar agora, não vai acontecer nada, porque eu tenho aqui no app module colocar o nosso módulo criado. Então, como eu exportei ele aqui, export cats module, eu vou vir aqui e importar ele aqui. Então vai ser cats module. Tá vendo que o app também tem um módulo? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando um módulo e colocando dentro do outro. E é assim que o Nest trabalha. Ele trabalha com vários módulos, tudo apontando para um único, que é o app. Então vai ficar mais claro mais pra frente. Se eu testar a nossa API aqui, não sei se o servidor está rodando, tá? Então localhost 3000 na rota cat, será? Não vai funcionar, sabe por quê? Deu um 404 not found, porque no controller eu tenho que vir aqui e declarar uma rota para ele. Então cats. Quando eu estava no app, eu não precisava disso, então simplesmente eu vim aqui e acessava a rota raiz. Mas como eu estou no nosso, criei um módulo que não é o app, eu tenho que colocar. Então vou colocar aqui cats. Se eu acessar agora, atualizar a página, já está na rota, ele não retornou um 404 porque está funcionando. Não tem nada aparecendo porque simplesmente não tem nada na lista. Então vamos adicionar alguma coisa na lista aqui, só para não ficar em branco. Adicionar um objeto aqui, o ID vai ser 0, o nome, sei lá, me fala o nome de gato. E se eu salvar aqui e vir aqui atualizar a página, tá aí, ID 0, gato aparecendo normalmente, beleza? Só que agora vamos testar outro módulo que é o push mesmo, já que nós vimos na aula passada. Então create, eu vou fazer o seguinte, this.cats.push, eu vou colocar um cat que eu vou receber aqui, cat, que é do tipo cats, lembrando que essa tipagem aqui deveria ser no singular, certo? E eu vou colocar aqui cat. Aqui no nosso controller vamos consumir essa função. Então aqui eu vou colocar um decorator de posts, lembrando que ele vai vir lá do Nest Common, eu importei automaticamente. E aqui eu vou colocar aqui um create, eu vou dar vou ter que receber também um body dentro da função, não dentro do post. Então um body, que vai ser o nosso corpo. E aqui eu tenho que declarar a variável cat, eu posso tipar ela com nosso cat, tem lá, cat. E certo, vou consumir a nossa
nossas coisas lá, a nossa função que nós acabamos de criar no serviço. Então vou dar um this.getService.create, passando o cat como parâmetro. Acho que eu não vou dar retorno, não vamos dar um retorno aqui, eu vou, aqui nessa função eu vou retornar o nosso objeto que nós colocou, então return cat, e no nosso controller eu vou retornar essa função aqui. Então quando eu fizer isso, ele vai retornar o mesmo dado que eu entrei, porém vai salvar na lista. Certo, como no navegador não é possível fazer esse tipo de requisição post, eu vou vir aqui no Insomnia mesmo, new request, vou passar aqui para cust, cast, que é cust, né? Então se eu der um get aqui, vai dar um 404 not found, não era get, não sabe escrever não, cat, vai dar um, ainda não, eu escrevi lá, cats, cats em plural, vai retornar a nossa lista, que é o único objeto aqui que tinha. Porém, se eu vir aqui e colocar um post, vou colocar aqui cats, não vou mudar esse daqui, posso mudar aqui o nome, vou colocar aqui gato 2. Se eu salvar aqui e enviar, pode ver que ele vai retornar o mesmo parâmetro que nós colocou, porque foi de propósito isso. Porém, se eu vir aqui para listar todos os gatos, ele vai tanto listar o que já tinha, quanto listar o que eu acabei de criar. E aí o que acontece? Com isso eu consegui colocar um módulo dentro de outro módulo no app, e é assim que o Nest trabalha. São vários módulos, e esses módulos eles vão meio que construindo a aplicação em background. E muita coisa que eu teria que declarar usando um Express ou um Fastify da vida, o Nest já traz muita coisa pronta. E é muito importante entender isso, esses fluxos, porque ajuda muito a simplesmente trabalhar melhor com o Nest. Eu vou falar mais de módulos mais pra frente, principalmente módulos dinâmicos, que é muito legal de se trabalhar. Acho que não só isso, tem mais módulos, usar módulos do Kafka, usar módulos do Prisma, mas é um conceito mais aprofundado. Falou e até mais.